Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Ei, doutor, tudo bem? Ei, Mário, tá bom? Boa tarde, gente. Tudo bem, graças a Deus. Doutor Henrique. Manda lá. Eu me lembro, semana passada, eu fui num velório de uma mãe de uma amiga querida. E olha que interessante, ela disse que as últimas pessoas que a mãe lembrou foi da equipe da TV Gazeta no Bom Dia Espírito Santo, porque a memória foi se apagando, ela estava com câncer e à medida que tomava morfina, ia esquecendo das pessoas mais próximas. Então a última vez que ela viu a televisão, lembrou da gente e tal, mas as pessoas próximas ela ia esquecendo assim gradativamente. Por que e se é que é verdade, a morfina pode afetar a nossa memória? Mário, pode, mas por um sentido mais óbvio do que fisiológico. O que acontece? A determinado momento na dose da morfina, que para quem não sabe o que é uma medicação analgésica, um remédio para dor, mas no protocolo de analgesia escalonada, que a gente chama, né, existe um protocolo na medicina que consegue descobrir, consegue dar ao paciente da medicação mais simples possível para curar a dor, resolver a dor, tratar a dor, até a mais complexa. Isso chama protocolo de analgesia escalonada. No protocolo de analgesia escalonada, é verdade que a morfina está lá em cima, assim, você não usa morfina para qualquer coisa. E você usa morfina quando você quer outros benefícios juntos com tirar a dor, que a morfina também dá. Então, por exemplo, ela dá uma tranquilidade danada, ela melhora a capacidade de sono, ela melhora a tolerância à dor, ela não só melhora a dor, como melhora a tolerância. Então, você chega para um cara com câncer, com implante do câncer no osso, que aquilo dói igual não sei o quê, você fala para ele assim, tá doendo? Ele abre um sorriso no rosto e fala para você assim, tá doendo. Então, quer dizer, ele não só está com menor dor, porque senão ele não estava sorrindo, como apesar da dor, a tolerabilidade dele é maior. Então, para algumas ocasiões, a morfina está indicada. Agora, fisiologicamente falando, é um efeito da droga perder a memória? Não é um efeito da droga esperado da droga. O que acontece então? É que parte desse efeito é sono, e o sujeito tem um sono, mesmo que superficial, ele tem um sono sem condições de dizer o que está acontecendo no meio ambiente. Então, ele dorme um pouquinho que seja, naquela meia hora, mas ele fica com o efeito da droga com um pouco mais de tempo e aí ele consegue não lembrar do que está acontecendo. Henrique, mas aí é possível perder um tempo de 2 meses, por exemplo? Por quê? Porque há determinado tipo de entrega da medicação, no cuidado paliativo é muito usado, por exemplo, doses de 4 em 4, de 2 em 2 horas às vezes. Então o sujeito nem sai, nem recupera, Mário, daquela dose que você acabou de dar, já está tomando a segunda. Então é como se ele ficasse o tempo inteiro mais sonolento, o tempo inteiro mais entregue, o tempo inteiro mais ausente. E aí a incapacidade que ele tem de lembrar dos momentos é por conta de sono, assim, é por conta desse não despertar completo, que é um dos efeitos da morfina. O que atua, doutor, a droga como a morfina, que ela inibe a dor? Ela não vai resolver o problema, né? Ela vai nos nossos nervos para que a gente não tenha o sinal da dor. Como atua uma droga como essa? Os opioides, de uma maneira geral, atuam não só no centro da dor, como atuam na transmissão da dor. E mais do que isso, né, Mário? Os 2 exemplos maiores é fentanil e morfina, mas existem outras drogas. Por exemplo, nos Estados Unidos tem a tal da oxicodona, que é um desastre, assim, as pessoas são viciadas na droga pela sensação de bem-estar, a dependência química e esse detalhe que bem indicado é super importante, que é tolerar a dor. Porque, Mário, você pensa num cara com câncer no abdômen, que tem um monte de implante, ou seja, tem um monte de célula do câncer do cara que está nos ossos, que está no peritônio, que é o que dói. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a dor da bolada no saco do homem, o que dói é o peritônio. O que está doendo ali é o peritônio. Só para você ter ideia de como deve doer o sujeito que tem implante das células de câncer no peritônio. Você imagina esse cara, você conseguir tirar a dor dele completamente? É impossível. Então, o grande efeito dessas drogas de maior escala é, além de tirar a dor, tirar a percepção de que aquilo é ruim. E aí o cara abre um sorriso e fala para você que está doendo. Então isso é verdade? É verdade, é um dos efeitos da droga. Mas infelizmente isso, para quem não dói,
Isso é horroroso, porque o cara tem uma sensação de bem-estar o tempo inteiro, né, Mário? Aí o cara acorda de manhã querendo aquilo de novo. A vida dele, ele está em Nárnia o dia inteiro, usando os trem. Então é por isso que existem os indivíduos que estão adictos, né? O cara está viciado nesse tipo de remédio. O Mário, vocês já devem ter televisionado alguma vez na vida, passado esse tipo de notícia, que aliás é uma notícia horrorosa. Fulano de tal, trabalha no hospital, morreu com overdose da medicação do centro cirúrgico. É isso, são essas drogas que nós estamos falando aqui agora. Parte das drogas que são usadas para isso, que o cara vai perdendo o controle, são esses analgésicos mais fortes. Ele tolera 1 ml hoje, se ele tomasse 2 ele morreria, mas amanhã ele tolera 1 ml e meio. Daqui a pouco ele está tolerando mais do que o 2 que ele morreria no começo da ação da droga. E aí tem um determinado momento que ele desliga igual a chave geral, assim, o organismo não sustenta mais. Por mais que o organismo vai tolerando, uma hora ele desliga. E aí não tem jeito, desliga ele, o coração dele, a respiração dele, e você encontra o cara no banheiro. É horroroso isso. Entendi. Você falou que a morfina e essas drogas atuam na transmissão e no centro da dor. É no centro cerebral? Tem um lugar do cérebro onde se concentra aqui que vai doer, coisa do tipo assim? Exato, nós temos alguns centros especializados dentro do nosso sistema para controle de dor. É por isso, inclusive, por exemplo, quem tem fibromialgia, as alterações de quem tem fibromialgia, que começam com dor demais, elas são relacionadas, por exemplo, a processo de depressão, de distimia, falta de atividade física. Então veja que a gente deflagra esse tipo de centro de dor sob várias óticas. Então, um dos grandes efeitos da droga é fazer controle em cima disso. Entendi. Você falou peritônio, você falou quando a gente toma bolada lá no saco, peritônio. Eu não conheço. Conhece? Não conheço. É peritônio? O que é peritônio, doutor? É o seguinte, a gente quando falava da anatomia lá, que a gente fez aquela revisão... Vamos voltar com aquilo. Lembra que a gente falou assim, o intestino é um grande tubo, como se fosse um cano de plástico, e ele precisa, em algum momento, ele precisa estar aderido de alguma forma à cavidade do abdômen. Porque se ele ficar completamente solto, é como se você pegasse uma linguiça e jogasse dentro de um balde. A linguiça vai se enrolar. E se ela se enrolar, o trânsito do alimento, ele vai ficar comprometido. Vai ter uma determinada hora que o ângulo vai ficar mais do que 90 graus e não vai passar o alimento. Como é que não acontece isso? Porque o intestino ele é pregado na parede abdominal, nas costas da gente, ele é pregado de uma maneira toda certinha. E é como se fosse as bandeirinhas do lado ao contrário. Então pensa nas bandeirinhas que a gente tem na festa junina e inverte elas. Como se o barbante fosse o intestino. Entendi. E a bandeirinha fosse um plástico que a gente pode colar na parede. É isso que é o peritônio, é um conjunto de tecido que dá sustentação a esse intestino todo. E aí é isso que dói. Por isso que mulher tem cólica menstrual, por isso que a gente tem cólica intestinal, por isso que quando tem bolada no saco dói. O que está doendo, na verdade, é peritônio. Peritônio é danado para doer. Tá bom. Tem uma pergunta aqui que eu não entendi. Vamos ver se você entende. Mário, não sei se esse assunto está na pauta de hoje com o doutor Henrique, mas vamos em frente. É a pergunta do Renato. Eu não entendi, doutor. Gostaria de saber sobre os limites científicos da exposição aos micro-organismos patógenos e o interesse comercial de fabricantes de produtos de higiene e limpeza. Sabemos que a exposição a micro-organismo estimula a formação de anticorpos. Qual o limite entre coisa e outra? Se o senhor entendeu a pergunta, primeiro explica. É maneiro o que ele está perguntando. Vou fazer Renato, um exemplo de quando Renato, olha que massa. Quando eu tenho 42 anos. Quando eu tinha 8 anos, Mário, eu já era meio fascinado com a área da saúde. 8, 10 anos de idade, devia ter mais, devia ter uns 10 anos. E numa cidade do interior de Minas Gerais, minha tia dava plantão muito perto de casa. Um dia, alguém falou assim, precisa levar isso aqui para sua tia, que ela vai comer agora. E aí, como eram 6 casas ao lado, eu fui levar. E quando fui levar, minha tia estava de plantão numa UTI e eu pedi para entrar. Na época, nós estamos falando de mais de 35 anos atrás, perto de 35 anos atrás, quem tem essa idade mais avançada vai lembrar. Para você entrar na UTI, você precisava
hidratar, vestir uma roupa específica, como se fosse um Covid, assim. Você não entrava na UTI de qualquer jeito, à torta e à direita. O que se entendia na época? Que a gente na rua levava a doença para dentro do hospital. Então entendia-se que a sujidade da rua era a grande responsável por causar os maus que a gente vê da infecção hospitalar. Com o tempo isso foi sendo desconstruído e hoje o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem entra para dentro desses ambientes de UTI com mais fragilidade em termos de controle, porque se entendeu que na verdade são germes de dentro do hospital ou germes até de dentro do indivíduo, é só uma questão de desequilíbrio. Um germe cresce mais do que o outro. É claro que em centro cirúrgico, que você precisa ter a ausência de germe, existe toda uma preparação. Mas nos ambientes em que você não tem que ter ausência, realmente não tem que ter controle. Então, respondendo ao Renato, não é uma grande preocupação no mundo hoje você ter que necessariamente eliminar 99,9% das bactérias. Não é uma preocupação. Você não chega no infectologista hoje com uma doença a ser curada e ele prescreve para você isso todo dia, certo? Então, é claro que não vale a pena fazer referência às marcas aqui, mas aquelas propagandas de que eliminam 99% não é uma exigência hoje para que você tenha saúde, diferente do saneamento básico que a gente viu hoje no Bom Dia Espírito Santo, que é algo que tange completamente a questão da saúde, né? Nem tange, está embebido a questão da saúde. Então, respondendo a sua pergunta, os patógenos do dia a dia, ou seja, os vírus, bactérias que a gente está em contato no dia a dia, eles são normais, eles são esperados e eles não determinam gravidade, nem para nós, nem para quem está internado. Isso, de alguma maneira, tem alguma relação com essa história que a gente ouve sempre, que criança que brinca na rua de pé descalço cria mais anticorpos, tem mais defesa do que criança que fica só dentro de casa, e criança tem que ir pra rua mesmo, andar descalço e botar um dedo no nariz. Exato. Tem relação? Exato. Eu tinha uma grande professora chamada Hermenilde, uma professora emérita, assim, uma mulher muito top, que ela chamava isso de vitamina S. Deixa os meninos ter vitamina S, porque o menino que é crescido na rua, que pega o bicho de pé, é o mesmo menino que tem menos infecções, é o mesmo menino que tem menos intercorrências ao longo da vida, diferente daquele menino que cresce na bolha, que joga bolinha de gude no tapete, pipa no ventilador, né? Esse menino é um menino mais propenso. Agora, Mário, isso também não é uma condição determinante, assim, ó. Isso quer dizer que todo menino que é criado pelaquela mãe paranoica, ele vai sofrer muito com as pneumonias no mundo? Não, também não é assim. Tanto é verdade que a minha resposta ao Renato não faz tanta diferença, nem para mais, nem para menos. Mas é verdade que um indivíduo que corre mais solto na vida, ele é um pouco mais preparado em relação às infecções do mundo, assim. Não em termos de gravidade, mas em termos de quantidade. Ele pega mais cedo, né? Ele entra em contato mais cedo, ele pega mais cedo, cria imunidade mais cedo, é isso. Doutor, você já falou aqui que oração, fé e otimismo podem ajudar num tratamento. Você já disse que isso foi comprovado cientificamente. Hoje no programa nós falamos muito sobre milagre. Entrevistamos uma moça muito gentil conosco, de dentro do hospital ela deu entrevista, não sei se você viu a foto, ela estava num carro que foi esmagado, totalmente esmagado por uma carreta ontem em Marechal Floriano. Só ficou ileso a parte onde ela estava e a parte onde estava um garotinho de 9 anos. E ela falou, eu fui salva por um milagre, enfim. É a crença dela. E ela deu entrevista pra gente, quebrou o fêmur, mas estava bem dentro do hospital, um garotinho de 6 anos. O senhor já viu algum caso assim na sua vida, da pessoa totalmente desenganada pela ciência, pela medicina, que a pessoa tá vivinha hoje assim, ou isso também está demais? Meu pai é um desenganado pelos livros. A leitura que o pessoal tinha da cirurgia que meu pai fez, a gente pode se aprofundar uma hora disso, não tenho nenhum pudor em falar do meu pai em relação a isso, mas meu pai no livro tinha menor do que 1% de chance de vida, e meu pai, em 12 horas depois, que exatamente quando minha mãe orou, feito um não sei o quê, meu pai saiu de 1% de vida para 90% de vida. Foi a melhor do meu pai, testemunhada por mim, já estudante de medicina, no final do curso de medicina já, algo inexplicável em relação às ciências. Então isso existe, Mário. E como diz minha mãe, é bom que a gente não saiba explicar, porque o ser humano não tem maturidade para explicar essas coisas não terrenas no mundo, mas isso existe sim. Graças a Deus, Mário, porque a gente não pode controlar tudo, não. O ser humano não tem capacidade para controlar isso tudo. Obrigado, doutor, até por revelar essa história aqui pra gente. Obrigado mesmo, até a próxima terça-feira. Tá bem. Vão com Deus, viu, gente? Boa semana para todo mundo aí.